Estamos aqui hoje num podcast bem interessante de estudo de engenharia. A gente já fez alguns, mas hoje é um dia muito especial para essa que estamos trazendo aqui. Nós estamos na semana, no workshop que a gente sempre faz com patrocínio e o apoio e o fomento do Sistema Confeia, CREA-MG e Mútua. E nós estamos fazendo uma semana recheada de palestras na área de inovação tecnológica, na área de valorização profissional e também com recursos, relações humanas. Hoje, para nossa alegria, nós estamos trazendo algumas autoridades em método não discutivo, o Ian de Colapador, formado aqui há um bom tempinho, mais de 40 anos. Então, quem está nos vendo e ouvindo, vai ter a oportunidade de aprender um pouquinho sobre método não discutivo. Então, eu queria dizer, bem-vindo, Ian, se sinta você está na sua cidade, mas se sinta na sua casa, já que é daqui. Karim, é um prazer muito grande estar aqui com vocês e no Instituto de Engenharia e Arquitetura de Minas Gerais. E é um prazer muito grande também poder falar um pouco sobre aquilo que a gente aprendeu ao longo dos tempos, né? O método não destrutivo não é nada mais do que uma obra subterrânea, né? De execução de túneis de pequeno, médio, grande porte, né? E ele foi idealizado, essa terminologia método não destrutivo, foi criado, né, em cima de um projeto que surgiu na década de 70 para a construção de inúmeras obras de coletores e interceptores de esgoto, de um programa que foi instituído na época no estado de São Paulo, junto com a Secretaria Nacional de Saneamento, que foi denominado Programa Sanegrão, que visava fazer toda a coleta de esgoto da cidade da Grande São Paulo e também abastecimento de água para São Paulo e para Grande São Paulo. Então, eu acho que esse processo hoje de construção não é nada mais do que uma modernização do sistema mineiro de túneis, né, do qual a gente tem histórico. Túnel é uma coisa tão antiga quanto a história da humanidade, né? Só que o que eu estou enfocando é o túnel mecanizado, né, com equipamentos sofisticados de escavação, de sustentação do arcabouço, sustentação da escavação, né? Então, estou à sua disposição, Karen, para aquilo que você achar que a gente deve servir aqui e falar. Muito Bom, obrigado. a gente já aproveita esse podcast que ele não está ao vivo, mas ele vai ser praticamente colocado no ar na sequência da gravação, Tá? que nós estamos hoje no dia 17 de outubro, uma terça-feira, e às 19 horas eu convido a todos que tiverem acesso, já estão recebendo nosso convite na rede, para assistir a palestra do Ian. Eu vou pedir para ele fez um livro, que esse livro, inclusive, alguns exemplares estarão lá hoje, para quem estiver conosco lá, um livro sobre método construtivo. Eu queria que você, assim, desse uma explanada. Hoje mais cedo a gente teve dando uma entrevista na Rádio JN e ficou muito claro, assim, a gente tem muito, o brasileiro de modo geral, em que pé a gente está falando, nosso segmento, né, nós estamos na casa do engenheiro do arquiteto de Uberaba região, né, eu achei muito interessante, assim, no imaginário do público, né, se fala muito na palavra tatuzão, né, que é o equipamento adequado para grandes túneis, para metrô. E a sua especialidade, o que a gente vai falar hoje, que está no livro, são são intervenções menores, muito focadas na área de saneamento, Exato. e inclusive isso, eu queria que você explanasse um pouco sobre o método construtivo, fizesse a comparação dos dois, e depois, mais à frente, a gente fala um pouco até de algumas sugestões que já começaram a surgir hoje, entre a parte da manhã na rádio e agora no podcast, umas sugestões que a gente falou de estudos que podem servir para o verão. Ok. No meu livro, eu faço um relato do histórico, quando começou a desenvolver o sistema mecanizado de túneis aqui no Brasil. Quando foi instituído esse grande programa de saneamento de São Paulo, foi um desafio para a Sabesp, porque naquela ocasião a Sabesp precisava fazer um conjunto de obras num tempo muito curto e de obras de uma complexidade muito grande.
E naquela ocasião não existia equipamento no Brasil para execução de túneis, nem Tatuzão ainda do metrô. Nós fomos os precursores de trazer a metodologia mecanizada, de túneis mecanizados. Evidentemente já existia o Tatuzão em outros países, mas no Brasil não tinha ainda. E naquela ocasião, quando chegou o Tatuzão, hoje a gente fala em Tatuzão, é um equipamento extremamente sofisticado, todo monitorado, de 5.0, né, de última geração, e até os Tatuzões hoje não são tripulados mais. Você faz todo o controle da escavação e de todos os trabalhos que decorrem da escavação do túnel através de uma cabine de monitoramento. Você fica na superfície fazendo toda a obra. Então, isso teve uma evolução. Começamos num ponto zero e hoje estamos com os equipamentos sofisticados. Então, tem uma história em cima disso aí. Como que foi os desafios que nós enfrentamos na década de 70, de 80, e como que esses desafios foram superados, esses obstáculos foram superados, né? Teve uma empresa no Brasil, duas empresas no Brasil, que tiveram a ousadia de ir até a Inglaterra e pesquisar e saber quais eram os equipamentos que eram utilizados naquela ocasião na despoluição do rio Tâmisa. E ficaram maravilhados com as máquinas que viram lá e trouxeram para cá. E essas máquinas, na década de 75, eram extremamente rudimentares. A escavação era feita toda manual. O homem entrava dentro do túnel, fazia a escavação. A única coisa que ela tinha de moderno, que era a mecanização dos túneis, era que o sistema de propulsão da máquina era através de cilindros hidráulicos. Então a máquina ia andando, fazendo a escavação na mão e ao mesmo tempo ia colocando os anéis de revestimento do túnel. Aquilo era um avanço extraordinário, isso na década de 70, começo, final da década de 60, começo da década de 70. E estava sendo executado a despoluição do rio Tâmisa, que foi um ponto de partida para a despoluição do rio Tietê. Todo o programa de despoluição do rio Tietê foi feito em cima de um projeto que já estava em curso em Londres. E essas empresas trouxeram essas máquinas para cá e a gente começou a enfrentar uma série de problemas aqui no Brasil. Você não tinha peças de reposição dessas máquinas, não tinha operador, não tinha absolutamente nada. E nós começamos a improvisar uma série de componentes, de técnicas para você superar as dificuldades que você enfrentava no dia a dia. E hoje nós temos já um equipamento que foi construído no Brasil. O Brasil tem uma história muito importante na escavação mecanizada na América Latina. Foi o primeiro país a desenvolver equipamentos nacionais com fabricação totalmente brasileira, né, com componentes fabricados aqui no Brasil. Mas aí, a partir do ano 2000, houve uma paralisação de todo o sistema de investimento na infraestrutura e o Brasil acabou perdendo espaço para outras empresas e essas outras empresas vieram para o Brasil e trouxeram os equipamentos sofisticados também, fabricados na Alemanha, no Japão, né? Mas hoje nós temos uma competitividade muito grande com relação ao mercado internacional. O Brasil hoje tem uma tecnologia sedimentada de construção de túneis de pequeno e médio porte, né? O metrô idem, que é o Tatuzão. E essas máquinas de hoje, isso que eu vou apresentar no congresso, na palestra de hoje, né? Eu faço um paralelo daquilo que foi feito na década de 70 com aquilo que está sendo feito hoje, né? Então foi um desenvolvimento abrupto, né, de tecnologia, e depois veio a informática que contribuiu rigorosamente para o crescimento do setor de mecanização, de robotização de equipamentos, né? Enfim. E hoje esses equipamentos nós estamos preparados hoje para enfrentar um grande desafio que foi lançado no país, que é o marco legal do saneamento básico, né, que isso me parece que, se vingar, vai ter uma infinidade de obras que serão executadas pelo método não destrutivo, né, com equipamentos mecanizados. E eu só queria fazer um parênteses, por que que a gente fala método não destrutivo, né? O método não destrutivo não é nada mais do que uma sigla criada aqui no Brasil para designar obra que não destrói a superfície, nem o pavimento, nem o passeio, uma obra subterrânea que é executada sem nenhuma perturbação do leito carroçável da superfície. Por isso que chama de método não destrutivo, metodologia que não destrói. Enfim, e essa tecnologia tem uma série de variantes.
tem equipamentos de tratamento de solo, tratamento de rocha, que faz parte dessa metodologia, né? Mas no livro, o Karim, e isso é uma coisa muito interessante, eu falo um pouco também das dificuldades que foram enfrentados os primeiros túneis aqui no Brasil, quando não se tinha esses equipamentos. Hoje você vê uma obra do metrô fazendo escavações de 30, 40 metros por dia. Antigamente você fazia um túnel com escavação de 1 metro, meio metro por dia, né? E era um sistema bastante eh, antiquado, né, ultrapassado, onde existia uma insalubridade muito grande em cima do trabalhador, né? Você imagina um trabalhador trabalhar dentro de um túnel 8, 10 horas por dia, sendo submetido à umidade, à água do lençol, à infiltração de água dentro do túnel, umas condições terríveis de trabalhar. Hoje, o mundo todo concorreu nessa política de manter o trabalhador em condições boas de trabalho, né, para não ter problemas mais de enfrentar essas dificuldades. Hoje o trabalhador entra dentro de um túnel de sapato bico fino e sai sem sujar, né? Porque é tudo mecanizado. Então, esse paralelo eu faço também, descrevo no livro, né? Que é muito interessante a gente saber quando começou e a que ponto nós chegamos hoje. Enfim, né, o livro eu tenho uma série de informações sobre os túneis no Brasil, né, as técnicas que hoje nós adotamos na engenharia subterrânea, na engenharia geotécnica, sobretudo, né, a engenharia geotécnica desenvolveu, juntamente com o desenvolvimento desses equipamentos, para você ter uma ideia, na década de 80, 90, tudo era importado para você utilizar em obras subterrâneas. Não existia nenhum parque industrial que fabricasse, por exemplo, as coisas mais elementares, um equipamento de escavação subterrânea. E a indústria nacional regaçou as mangas final da década de 90, e hoje nós temos equipamentos e todos os elementos necessários para executar uma obra de metrô, como executamos hoje no Brasil. Então, é isso que eu gostaria de colocar e fico à disposição se você quiser pontear alguma pergunta mais específica, né, para a gente falar sobre método nutritivo. Não, minha pergunta é o seguinte: conhecendo Uberaba, filho da terra, né, a gente passou é, várias vezes por problemas na Avenida Leopoldo dele, inclusive É, radiação de estudo de engenharia, a água canalizou nos anos 70, era uma coisa que hoje não seria possível, mas hoje, se a gente quiser fazer uma expansão, uma modernização, uma ampliação do nosso sistema, porque a última vez que teve houve uma intervenção grande, usou os passeios e tal, mas teve que mexer, já chegamos a fazer obras aqui há 25 anos atrás, que rasgou, Fidel Reis, rasgou, Leopoldino de Oliveira, quer dizer, aquilo gera um transtorno. Hoje nós temos técnica e eu percebo assim, há uma evolução tecnológica, a tecnologia, estamos falando de inovação, ela custa, mas você consegue diluir em trajetos mais. Então, por exemplo, a cidade de Uberaba tem todas as condições de fazer obra, tá? com De certeza. saneamento e tal, porque uma outra coisa também é que não há obstáculo, ou seja, a gente fala que não há problema com fundação, né? A engenharia tem alternativa para qualquer tipo de solo. Para o método construtivo também, nada seria um obstáculo que impediria que a gente fizesse uma Existe, você sabe, engenharia não existe barreira, né, para você executar qualquer tipo de obra, né? Evidentemente, para cada dificuldade que você enfrenta, uma tecnologia, tem um equipamento, né? Mas o Beraba pode sim, fazer uma infinidade de obras subterrâneas. E Uberaba enfrenta problemas aqui de drenagem, né? Uberaba é uma cidade com uma característica muito ímpar, né? O centro da cidade está na parte mais baixa da cidade, né? Diferente de outras cidades que é o nosso orgulho, a brasileiras. cidade das Sete Colinas, acaba tem um Exatamente. centro, E a gente sabe, né, tem acompanhado, mas eu, quando moleque, eu já convivi com isso, as enchentes do rio das Lajes, né, que passava na Leopoldina de Oliveira. E isso é uma coisa recorrente que está. Eu sei que houve um progresso, houve uma drenagem que foi executada há uns anos atrás que acabou assim ajuda concorrendo muito, né? numa melhoria
bastante que foi significativo, né? muito problema no passado, hoje é minimizado. Às vezes a população, o leigo, principalmente, tem a percepção de que é zero, quer dizer, dependendo da chuva, dependendo do momento, dependendo do que está acontecendo, pequenas lâminas e alguns pontos de gargalo, acontece que, na realidade, foi feita uma intervenção na cidade, mas enfim, você não consegue eliminar todo o problema, né? O nosso gargalo hoje realmente é realinhar a parte de tratamento de esgoto. A gente tem bons centros, precisa dar uma reestruturada, a tendência a cidade cresceu. Assim, vamos buscar uma segunda alternativa, que é do mar de saneamento, vamos buscar água de forma definitiva e a solução encontrada aqui é trazer água do Rio Grande. Imagino que se a gente tiver Não acho que Rio Grande é um celeiro e poucas cidades, né, têm usufrui dessa possibilidade de você trazer uma água não é tão distante, não. E isso pode ser feito com tecnologias super avançadas, né? A tecnologia não destrutiva utiliza-se mais em centros urbanos, né? Você pode, isso não significa que você não pode também fazer uma adutora do Rio Grande até aqui pela metodologia não destrutiva. Você pode acompanhar a BR-050 e ao lado dela você fazer a obra, né? Mas em São Paulo tem uma infinidade. Nós que trabalhamos com isso, a gente conversa com as pessoas que às vezes não têm muita afinidade com obras, né, de construção civil, eles não imaginam o que tem debaixo da cidade de São Paulo, da cidade do Rio de Janeiro, em termos de drenagem. E a maioria dessas drenagens foram feitas no passado, tudo a céu aberto. Vocês abriam a rua, criavam um transtorno incomensurável para aquela região, né? Criava um problema muito sério com o comércio daquela região. E aquela obra levava um tempo muito grande, porque se abria, você tinha que fazer as valas, colocar a tubulação, depois reaterrar, fazer o pavimento, asfaltar e liberar a obra. Hoje, tudo isso é feito sem mexer absolutamente nada nas ruas. E essa tecnologia que eu estou dizendo, que é a tecnologia de cravação hidráulica de tubo ou de revestimento de túnel, é uma tecnologia que está sendo já praticada no Brasil há alguns anos, né? E agora, com o marco legal do saneamento, veio concorrer com essa possibilidade de você investir muito nessa tecnologia. O marco de saneamento básico hoje preconiza, por exemplo, trazer esgoto para mais de 150 milhões de pessoas. Você sabe muito bem que quase a metade do Brasil não tem coleta de esgoto. Mais de 50 milhões de pessoas no Brasil não têm água tratada. E tudo isso pode ser é, é, eliminado ou melhorado através da utilização da tecnologia subterrânea não destrutiva, de fazer essas obras de água, de esgoto. Eu acredito que hoje a tecnologia de túneis, né, pelo processo não destrutivo, vai sofrer um impulso muito grande. Penso sim, né, que dependendo das prerrogativas que estão dentro do marco legal, você vê que o marco legal, a universalização das obras de saneamento básico, ela concorre exatamente nesse sentido, de trazer as pequenas cidades, as médias cidades e as grandes cidades num único patamar. Porque se fala em saneamento básico, fala em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, esquece das outras cidades do interior. E o marco legal é exatamente isso, ele está trazendo uma equalização dos investimentos do setor de saneamento básico. Então você imagina, Uberaba, Delta, Conquista, Sacramento, todas elas vão ter um investimento único e vão criar polos de execução de obras, de investimentos do setor muito importantes, né, para os municípios, né? Então, eu tenho a sensação de que, junto com o marco legal, né, o novo marco de saneamento que está aí, está ainda bem ratificado, né, porque o Brasil ainda a gente, cada troca de governo, seja em qualquer esfera, projetos bons, projetos de população, às vezes sofrem algumas desvios de percurso, pô, porque é óbvio, cada um que entra, cada tendência, cada governante, mas eu creio que uma coisa que eu penso, quando eu fui secretário de planejamento aqui, né, acho fundamental a gente pensar o Brasil de forma planejada, né? Então eu tenho expectativa, não sim, não de achar que o Brasil vai se transformar, não. Acho que o novo marco de negócio saneamento, em conjunto com a nova lei de licitações, a 14.133, que já está em vigor, Uberaba já está em vigor, a prefeitura já adota,
mas que em 2024 é obrigatória, os gestores públicos terão que fazer o planejamento para poder fazer a execução. E eu creio que se a gente unir as tecnologias todas à disposição das cidades, eh, com essa necessidade de planejamento, eu creio que a gente vai sair do achismo. Eu não acho que nós vamos entrar numa era de ouro, de novo, não estou falando nada disso. Mas há investimentos que podem ser feitos, eu acho que existem recursos a serem aplicados, mas que podem ser melhor aplicados. A gente tem apostado muito também, o Instituto já tem feito um trabalho nos últimos 3, 4 anos de trazer metodologia que tem para cá, que vai ser uma outra necessidade, ou seja, a cada ferramenta, a cada sistema, toda vez que você usar o melhor que há de tecnologia, usando planejamento, otimizando recursos, eu imagino que uma obra de método assistivo também exige um planejamento para você identificar interferências, que quando foi feito a Leopoldina, lembra direitinho, compatibilizar a companhia de energia com a companhia de telefone, essas necessidades todas vão requerer profissionais carimbados, preparados. Eu acho que a gente tem um novo momento aí para frente. Você está falando que são as interferências subterrâneas, né? Em São Paulo, uma cidade centenária, tem 500 anos, foram feitas obras no passado sem nenhum cadastro, né? Enterrava, fazia doutora, fazia fundação de prédio e não existia absolutamente nenhuma informação disso aí. Então é muito comum você estar fazendo uma obra do metrô e encontrar um obstáculo na frente. Apesar de que hoje já existem estudos geofísicos, né, equipamentos de última geração, que vão lá e detectam aquilo que tem no subsolo. Às vezes você não tem certeza absoluta daquilo que está lá, mas é possível de você chegar a 99,9% de certeza do que tem lá, né? E você estava falando aí de planejamento, eu acho que a coisa fundamental no país é plano diretor, né? Tem muita prefeitura que o prefeito assume a prefeitura sem saber absolutamente nada que vai fazer, né? Então, isso é muito importante. O prefeito, por exemplo, que vai ser eleito aí um dia e vai entrar na prefeitura, ele sabe que tem um programa de saneamento que ele precisa cumprir. E a universalização do saneamento é exatamente isso. Todas as cidades, todos os municípios saberão o que tem que fazer em termos de saneamento. E eles vão ter que cumprir, porque aquilo está no programa, está no orçamento do município e já tem verba, dotação de verba para aquilo lá. Eu acho que isso vai ser uma coisa muito importante para o Brasil. Esse marco regulatório, esse marco legal já era uma coisa para sair há muitos anos atrás, mas a gente conhece o Brasil, sabe que sempre tem um dia de amanhã, né? Eu espero agora que. Excepcional. É, exatamente. Agora que as coisas vão se clarear e defender Eu seguir um rumo, né? tenho a expectativa que 1433 ela tenta e com certeza vai conseguir eliminar muito de improviso. É, Então, eu acredito que uma das coisas que vão ajudar esse futuro, além de ter que ter sequência, além de seguir, além de ter que planejar, no poder, a minha expectativa é a seguinte: em algum momento, uma reforma política virá para que as promessas de campanha, para que os planos de governo, que todo candidato tem um bom plano de governo. Ele reúne uma equipe prévia, ele monta em todas as áreas e ele propõe isso à população. Só que a iniciativa da campanha não necessariamente é acabativa do mandato. Então, eu acredito que o dia que um candidato for escolhido pelo que ele está oferecendo enquanto planejamento, enquanto intervenção, quando ele tiver que ser cumprido, porque hoje o cara tem que ter, vai lá para o TRE, mas na hora que ganha, a realidade começa a atropelar o mandato. Então eu tenho essa expectativa e vejo assim, que a tecnologia, assim, esse novo momento que a gente está vivendo, por isso que o Instituto está apostando muito em temas que envolvem inovação tecnológica. A gente está, inclusive, paralelo ao evento, né, nosso workshop, nós estamos visitando Beraba hoje tem, que é na sua época também, na minha, quando nós formamos, nós só tínhamos, você formou na Escola de Engenharia, eu formei nas Faculdades Integradas de Beraba, e hoje os meninos estão saindo da universidade, estão nível. Mas nós temos mais 4 instituições de ensino superior formando profissionais. Tem a FASU formando pessoal na agronomia, a Universidade Federal do Rio Grande do Mineiro tem 7 engenharia de produção, civil e outras. A Unifapt, que é uma escola privada, também tem engenharia e arquitetura. E o Instituto Federal do Rio Grande do Mineiro, o VFETS antigo, também está formando engenheiro. Então, nessa condição de colocar mão de obra no mercado, eu acho que isso
vai permitir a essa juventude achar um caminho, né? Achar processos para se inserir, estágios, para que ele possa buscar essa informação, complementar a sua formação e ele vai chegar no mercado, a gente tem percebido isso muito, que vai estar pronto para ser. Então, hoje as ferramentas vão agilizar o processo, mas o conteúdo ainda vai ser importante. A gente veio de uma semana social de engenharia, que ela volta aqui comigo, lá mesmo vai te fazer uma pergunta. A gente estava na semana social de engenharia e agronomia e chamar mesmo, pedir para Patrícia que tem família aqui, carinho, só primeiro cara para você, falando. O Einstein fala, fez uma demonstração, tem uma expectativa que em 10 anos você vai abrir o computador, você vai informar o computador que você tem terreno, você vai fazer que o arquiteto chama de, bom, vamos ver o que você quer para sua casa, você vai informar o que você quer, ele vai sair um projeto, não só um projeto arquitetônico, vai sair tudo calculado, com uso de inteligência artificial. Então, eu acho que aonde nós estaremos nesse mercado, nos preparando para saber perguntar. Porque a resposta virá, né, uma boa resposta vem da qualidade da pergunta. Então, assim que a gente tiver condição de perguntar bem, teremos informação. Então, o pessoal fala, não, vamos ficar não, vamos não. Então, a nossa mensagem, a gente está buscando levar com o patrocínio, o apoio do sistema Confere Mútua, no sentido de que esse jovem encontre estímulo e exemplo, né, para que Mas ele você possa. tocou num assunto, talvez não estejamos vivos, mas a inteligência artificial vai tomar conta da engenharia também. Nós já fazemos, já executamos em alguns lugares, Alemanha sobretudo, túneis com o direcionamento dele feito pela inteligência artificial. Ele detecta todo o espectro do solo e fala te dá o retorno dizendo que tipo de equipamento você vai usar, a resistência do anel segmentado, a pressão da máquina, tudo isso é uma coisa assim impensável, né? Mas é uma realidade. A inteligência artificial é uma coisa que veio para ficar, né? Como a informática, né? Muito importante, muito interessante isso. Boa tarde, Alanis. O Karim falou exatamente o que eu ia abordar mesmo com você, da Semana Oficial de Engenharia e Tá. Agronomia que nós estivemos esse ano, agora em agosto. Ah, tá. Onde, tanto que o tema do nosso workshop é voltado para a mesma realidade de lá. Inovação tecnológica, valorização profissional e relações humanas. Nós vimos muito lá sobre inteligência artificial, inovação tecnológica. O método que você trabalha é um método de inovação tecnológica. Foi até por isso que nós fizemos questão de trazê-lo para cá, para mostrar que a inteligência artificial veio para ficar, a inovação tecnológica tende a cada vez mais avançar, mas o profissional nunca vai deixar de existir. Com certeza. Como você falou que lá atrás os túneis eram escavados manualmente, hoje já não, mas tem um profissional que está comandando. E sabe que uma coisa, nós vemos, a gente observa isso muito no Brasil, quando se compara com os países estrangeiros, sobretudo europeu, né? E o americano também. O brasileiro tem um componente que poucos países têm, que é a criatividade do profissional. Você dá para um profissional aqui uma pedra e uma alavanca, ele move o mundo, entendeu? Porque isso não é muito comum para o europeu. O americano, principalmente, ele é muito obtuso. O americano, dentro de uma obra, eu falo isso de experiência de obra, né? Talvez no seu setor, você tem outros exemplos, né? Mas aqui no Brasil, você pega profissionais que têm uma facilidade de criar uma solução para aquele problema que ele enfrenta incalculável. Isso é difícil em outros países. E isso a gente tem que aproveitar dessa juventude que está entrando nas universidades, explorar esse lado da criatividade da coisa. Isso é muito importante. Eu acredito que hoje a gente faz um paralelo da nossa época comparado com os estudantes de hoje. Os estudantes hoje têm um mundo pela frente. A globalização aproximou demais os jovens um ao outro, né?
e a tecnologia idem, né? Então, eles estão muito próximos da tecnologia. Hoje, qualquer atividade do setor econômico que você precisa investir, ou trabalhar, ou explorar, você tem ao lado seu tecnologia. Você vai lá, busca aquela tecnologia e aplica naquilo que você pretende fazer. Isso é uma coisa excepcional, tá? E aqui no Brasil, o Brasil é um dos países mais desenvolvidos na área de informática. Nós temos aqui, não somos um dos primeiros países, mas nós temos desenvolvedores de tecnologias da informática muito grande, muito forte, né? O Brasil é um país que a gente fala com orgulho, né, de que o futuro está aqui, né? Não chegou ainda, mas um dia vai chegar, né? Porque nós temos todos os ingredientes de transformar esse país, né? De transformação na sua área, em qualquer outro setor. É o que nós estamos levando para os alunos, Felipe. É. Nós, E muitos em não sabem paralelo, disso, né? Muitos desconhecem em isso. paralelo, nós cidades estamos levando justamente isso para eles. Porque, assim, eles têm o acesso à informática, eles têm acesso à tecnologia, estão muito próximos, mas muitos ainda não se deram conta de que de como utilizar a seu favor. E nas universidades a gente tem percebido isso. É, o xará do carinha aqui falou lá na SOIA. O que difere o homem da inteligência artificial é exatamente o fator humano, que a inteligência artificial não tem, que é isso que você falou agora. A criatividade. Então, tem muitos profissionais que têm medo de perder espaço para a inteligência artificial. E nós estamos tentando mostrar que não, que na realidade é um aliado. O que a gente precisa fazer é se readequar, assim como Tudo é você uma teve agora de transformação, né? inovação tecnológica, não está fora do mercado, não deixou de trabalhar, tem a tecnologia a seu favor. É isso. É como o seu nome, Lavoisier, né? Em nossas vidas, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E a transformação da inteligência artificial é a pura realidade. Nós não estamos criando um robô que amanhã ou depois ele vai sair dando tiro para todo lado. É lógico que você pode até desenvolver uma tecnologia manual para guerras, para roubar, né? Mas a gente vê isso com bons olhos, a tecnologia, a inteligência artificial, no desenvolvimento da ciência, da medicina, da engenharia. Eu imagino que futuramente os riscos, os acidentes que ocorrem na engenharia serão muito menores em função da inteligência artificial, porque a inteligência artificial ela vai te mostrar o que acontecia no passado para que você não repita mais aquele erro, né? Então, isso é um desenvolvimento excepcional para a qualidade da vida do ser humano, você, De trabalho. de você ter um ambiente de trabalho saudável, né? Então, Isso a acaba gente tem indo que ver isso com na bons olhos. valorização profissional que a gente tem trabalhado também. Exatamente. Certo. É isso. Bom, nós vamos caminhando para o final, porque nós vamos divulgar hoje, lembrando que para quem está nos vendo, ouvindo, vendo e ouvindo, às 19 horas no campus centro da Universidade de Garaba, no Cecília Palmieri, no Teatro Cecília Palmieri, e Ian estará apresentando isso com dados, com informações, a gente quer convidar todos. E antes da gente passar para o encerramento, Yannis, o pai dele, eu não tive a honra de ser aluno do pai dele, mas estava conversando com amigos da engenharia de Belândia, que também são descendentes de gregos, e conhecendo seu pai, foi aluno do seu pai na Universidade Federal de Belândia aqui. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, porque a gente falou de Uberaba, e uma das coisas que a gente quis mostrar ao nosso estudante, toda vez que a gente faz workshop, a gente procura trazer para cá o nosso egresso, o aluno, né? O que a universidade tem para mostrar para quem está no banco hoje que a gente pode sair daqui, porque quando você teve aula aqui também, não tem túnel, mas também não tinha túnel. Isso não foi um fator limitante para você não desenvolver, não progredir. A gente está escrevendo também um livro sobre a história da engenharia liberal e algumas coisas pitorescas surgiram nesses dias em bate-papo, muita informação de pesquisa, coisa bacana. E a gente tem alguns orgulhos, né? Não se faz barragem no Brasil sem falar com engenheiros formados aqui. Tem vários casos. Então, eu queria que
antes da gente encerrar, são duas perguntas. A primeira, você contasse um pouco da história, né? Porque eu estou tendo o privilégio o dia inteiro acompanhando, nós estivemos na rádio, estamos aqui agora, à tarde temos um outro podcast da Universidade de Uberaba para todos os seus polos do Brasil, mas por onde nós passamos, todo mundo conhece o Ian, achamos colega de escola, achamos gente que jogou futebol no campo, que era no fundo da pata do seu pai. Todo mundo falou do doutor Constantino, acho que quem está me vendo, o doutor Constantino, que é seu irmão, que é médico, que é muito ligado ao Belo Esporte, que é uma paixão nossa, Uberaba se transformando numa SAF, então a gente acredita que vamos ter breve de novo time em campo. Como é que seu pai apareceu, veio parar aqui? Como é que a gente chegou? Meu pai tem uma passagem muito interessante, sabe, Toninho? É, meu pai saiu da Grécia em 1947, depois que eclodiu uma guerra civil na Grécia, logo depois da Guerra Mundial. Meu pai foi combatente, ele defendeu a Grécia na Segunda Guerra Mundial. Ele foi para o fronte na montanha da Albânia, que era divisa com a Grécia, quando os italianos, o exército Mussolini, tentou passar pela Grécia para subir até os Balcãs e atingir a Rússia, né? Então, o que que aconteceu? Meu pai foi nessa guerra, depois ele tinha acabado de formar, e um jovem estudante com a cabeça aberta para fazer inovações na Grécia, aí eclodiu essa guerra civil, e meu pai era ligado ao KKE, que era o Comunisticou, Partido Comunista da Grécia, né? E ele teve que sair de lá correndo, porque os americanos e os ingleses tinham colocado bases militares, foi logo começou a Guerra Fria, né? Eles colocaram bases militares na Grécia e estava uma caça às bruxas. Meu pai era comunista e ele teve que fugir da Grécia. E ele era casado com a minha mãe. E naquela ocasião, Brasil e Argentina eram os dois países que estavam com as portas abertas para a imigração, sobretudo o Brasil. O Brasil, na década de 40, década de 50, era um país que não tinha nada, não tinha mão de obra especializada, não tinha médico, não tinha engenheiro. Meu pai tinha um diploma debaixo do braço, que era engenheiro químico, e ele escolheu o Brasil, assim, sem nenhuma informação cultural do país. Escolheu o Brasil por uma razão, talvez até de sentimento. Desembarcou no Rio de Janeiro, ficou um tempo no Rio de Janeiro, foi para São Paulo, começou a trabalhar numa empresa em São Paulo, e aí eles mandaram meu pai para Santa Cruz do Rio Pardo para montar uma indústria de óleos vegetais. E essa mesma empresa tinha uma área aqui em Uberaba, e naquela ocasião começou a desenvolver muito o óleo vegetal de caroço de algodão e de amendoim. E meu pai veio para Uberaba para montar essa indústria. Meu pai era engenheiro químico. Quando ele veio para Uberaba, ele ficou fascinado com Uberaba. Uberaba devia ter o quê? Na década de 47, 48. Uberaba tinha uns 40 mil habitantes, talvez. Era uma cidade provinciana. Mas para um imigrante grego que saiu fugido de uma guerra, onde perdeu uma grande parte da família na Segunda Guerra Mundial, e depois ainda tem que conviver com uma guerra civil no país, onde milhares e milhares de gregos e colegas dele morreram. Ele chegou aqui no Brasil e achou isso aqui uma maravilha, um Eldorado. E aí, o papai não falava português, evidentemente, mas o papai sabia falar muito bem francês. E o francês era a segunda língua da Europa, né? Os estudantes de engenharia, de medicina na Europa só aprendiam francês. E quando ele chegou aqui em Uberaba, eu até contei para vocês hoje que ele foi numa venda fazer compra do dia a dia e encontrou com Jaime Moisés, que ele era um garoto, né, que estava fazendo tiro de guerra e ao mesmo tempo estava fazendo cursinho, estava querendo fazer faculdade de Química Industrial em Ribeirão Preto. E meu pai conversando com ele falou: "Eu sou engenheiro químico, eu sou grego, eu vim da Grécia, gente, eu estou trabalhando numa fábrica de óleo aqui." E ele perguntou para o meu pai: "Professor, você não pode me dar umas aulas de química e que eu vou prestar vestibular em Ribeirão Preto e eu não sei nada de química e eu vou prestar vestibular de química industrial?" E o papai começou a licionar para ele. Ele ia na casa do Jaime e encontrou com a dona Banuta, que era a mãe do Jaime, e lá nasceu uma grande amizade. Bom, nesse meio intermédio,
o Gêmeo aproximou meu pai do Souza Camargo, que era casado com a Dona Odete, que tinha um instituto de música. Você lembra? Você deve saber. E o Zusa Camargo era muito amigo do Mário Palmeira, amicíssimo. E um dia o Gêmeo levou meu pai lá no Zusa, o Zusa falou assim: "Eu vou te apresentar o Mário Palmério, Jorge. O Mário Palmério é um, assim, um educador." Isso foi em 48. Meu pai conheceu o Mário Palmério. O Mário Palmério chegou para o meu pai e falou assim: eu montei uma escola, colégio Liceu, na Rua Vigário Silva, mas eu estou montando agora um colégio chamado Colégio Triângulo. Eu quero que você lecione lá no colégio." E convidou meu pai para lecionar no Colégio Triângulo. E chegou para meu pai e disse assim: "Você é engenheiro químico, né? Pois bem, o meu sonho é de transformar Uberaba na cidade universitária brasileira. E para isso eu quero criar aqui a Faculdade de Engenharia." E convidou meu pai para ser um dos professores fundadores. Meu pai, junto com outros colegas, com o Wilson Nassif, com Vicente Marino, com Antônio Henrique, com Luiz Próspero, e outros professores, montaram uma das maiores escolas de engenharia que já teve no interior do país. Foi a Escola de Engenharia do Triângulo Mineiro. E ela começou a começou a funcionar em 1956, e a primeira turma foi uma turma exemplar, onde um dos grandes alunos da primeira turma foi o diretor-presidente da Metsuno. Isso em 62. Em 1966, o jornal Estado de São Paulo coloca um anúncio de emprego para engenheiro civil. E isso era um orgulho do meu pai de comentar isso com todo mundo. E nesse anúncio dizia assim: "Precisa de engenheiro civil, paga-se tanto." Naquela época falava tudo, né? Onde você vai morar, quanto você vai ganhar, né? E com engenheiros de preferência formados na Universidade de São Paulo, na Universidade do Rio de Janeiro, na Universidade de Juiz de Fora e na Escola de Engenharia do Triângulo. Então, isso foi uma coisa assim. E concorreu em 56, foi um ano assim mágico para o Mário Palmério, né? Porque foi em 56, ele já era deputado, e o Mário Palmério tem uma história muito bonita, né? Ele foi deputado em 1950, foi eleito deputado. Em 54 ele foi reeleito deputado. E o Mário Palmério era assim intransigente com a lealdade e com a honestidade nas eleições municipais de todo o Brasil. Ele era deputado e estava ligado a uma comissão de educação e uma comissão de política. O Mário Palmério foi um político assim na essência, né? Ele nasceu político, né? E aí, em 55, ele conheceu a Raquel de Queiroz e falou para a Raquel de Queiroz no Congresso, né? Que numa das comissões de educação, a Raquel de Queiroz foi convidada a participar de uma comissão de educação, e o Mário Palmério falou para ela: "Olha, eu escrevi alguns contos aqui sobre a malandragem das políticas no interior do Brasil." E a Raquel de Queiroz viu aqueles anotações e falou: "Isso aqui é um romance, isso aqui é uma história. Você vai editar esse livro, faz um livro dessa história." E o Mário Palmério escreveu Vila dos Confins e lançou ele em 1956, que fala sobre a roubalheira e a corrupção na política brasileira. Vila dos Confins. Então foi um ano mágico para o Mário Palmério e para a Escola de Engenharia. Fundou a Escola de Engenharia e lançou o livro Vila dos Confins. E meu pai era assim, meu pai era fanático com literatura, porque, fora isso, o meu pai, ele foi o único brasileiro, eu falo isso com muito orgulho, que traduziu duas obras do Chico Xavier para o grego. E meu pai era muito ligado ao Chico Xavier. E o Mário Palmério era muito ligado também ao Chico Xavier. Então, embora ele ficou um grande tempo no Congresso Nacional como político, às vezes que ele vinha aqui em Uberaba, o meu pai e o Mário Palmério iam visitar o Chico Xavier. Bacana isso. Você lembrou da Dona Barbuda? Você é afilhado do Jânio, sou afilhado da Jandira. Quando a minha mãe casou com meu pai, quem a recebeu aqui, pediu para minha avó, foi a Dona Barbuda. A Dona Barbuda também é um personagem da história Carlinhos, eu vou te falar o que que precisa ser aconteceu. melhor. Nós chamávamos a dona Banuta de vovó Banuta.
Quando meu pai foi licionar para o Jaime, na casa do Jaime, ele conheceu a dona Manuta e falou para o Jaime, falou, a sua mãe me faz lembrar muito a minha mãe. E nós tínhamos acabado de nascer, meu irmão, né, pequeno. Meu pai pediu para que nós chamássemos a dona Banuta de vovó Banuta. Eu nunca fui na casa da vovó Banuta e chamar ela de dona Banuta. Era sempre vovó Banuta. E a Jandira aproximou meu pai de uma outra coisa interessante que eu gostaria de comentar. Meu pai foi o primeiro professor homem a lecionar no Colégio Nossa Senhora das Dores. A dona Jandira estudava no Colégio Nossa Senhora das Dores e aproximou meu pai da escola. E meu pai foi o primeiro professor. Tanto é que ele fez amizade com a irmã, que era diretora da escola, que foi madrinha do meu irmão de batismo, em 1949. É coisa boa. Interessante isso. Ó, podemos encerrar mais alguma coisa? Eu agradeço muito a sua atenção, carinho, agradeço a todos vocês Não, e para me nós, coloco à disposição qualquer dia, qualquer hora, para discutir mais a miúde o tema túneis mecanizados. você vai voltar muito. Hoje nós falamos de tudo, menos de túneis. Não, pois é, mas era importante. Na realidade, a gente quer criar todo esse clima para que as pessoas que estão vendo, esse podcast vai ao ar nos nossos canais sociais todos agora, aproveitando o workshop que tem, todo patrocínio, todo apoio do Confé, Crédito Júlio da Mútua. Então, quem estiver nos vendo, dá tempo. Vá ao Cecília Comércio, que lá sim vocês vão ter uma aula de túnel de como que se trabalha dentro do Sutil. Muito obrigado. Eu não podia te trazer aqui, a gente ficar só na parte técnica, porque na realidade é importante que a gente falou tanto de valorização humana, né? Conhecer o profissional, conhecer a família, porque é uma família tradicional aqui, que é orgulho da cidade, né? A gente se conhece há muito tempo, você e meu irmão, família formados juntos. Então, esses registros precisavam ser feitos, vão ficar registrados nos anais da nossa Instituto de Engenharia e Arquitetura, que está aí no seu 66 anos também, uma instituição já antiga, que abriga a engenharia e arquitetura de Belado e do Triângulo Mineiro. Então, eu te agradeço de coração e Eu que agradeço. pós-palestra hoje à noite, que também será transmitida, além de estar ao vivo lá, a gente vai transmitir e ela vai ficar gravada. Então, quem quiser aprender de túnel, vai lá, assista online e depois vai ter a chance de ver o que está acontecendo e ver. Muito obrigado pela atenção. Obrigado.